Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o projeto Brasileirando, que reuniu aí um coletivo de artistas para percorrer o Brasil. E para falar, né, do projeto, a gente está recebendo aqui a Clara Mendes. Aliás, o projeto Brasileirando você pode acompanhar aqui pela FURB TV às quintas-feiras e também você pode buscar nas redes sociais, só coloca lá, né, projeto Brasileirando. Vocês vão acompanhar documentário que as meninas fizeram em comunidades. E assim, ó, documentário show de bola, texto maravilhoso, são 20 minutos, média 20, 24 minutos. Você pode assistir aí em doses homeopáticas. Bom, eu queria destacar que neste projeto Brasileirando tem uma personagem lá que é bem interessante, que é a filha da Clara, que na primeira viagem tinha 1 ano e 3 meses. No bloco anterior eu falei 1 ano e 6 meses, mas era 1 ano e 3 meses. Clara, como que você leva a sua filha para ficar batendo perna Brasil afora desse jeito? A gente levou bastante puxão de orelha na época por levar a Flora. Mas como eu te falei, a gente se dividiu. O grupo, ele, né, não estava sempre em 8 pessoas. Então, a gente foi encontrar com o pessoal, a gente foi de avião. O trecho mais longo da viagem a gente fez de avião, justamente por causa dela, né? E ela, tudo que ela precisava naquele momento, ela tinha, né? Tava comigo, tava com o pai, tava confortável, tava feliz, tava conhecendo lugares novos. Então, dava para perceber que ela estava muito feliz ali. A Teca é madrinha da Flora, então ela estava cercada de muita atenção e também teve a oportunidade de conhecer coisas muito legais muito cedo na vida dela. E hoje em dia a Flora é uma pessoinha que já tem uma visão bastante ampla do mundo, digamos assim, sabe? Então ela já tem um repertório de viagens aí que às vezes poucos adultos têm. Então... E a convivência com as pessoas também, né? Sim. Porque passa a conviver em comunidades que são totalmente diferentes da convivência, por exemplo, aqui da nossa região, né? Sim, exatamente. Por isso que eu acho que ela já tem esse olhar, hoje em dia, muito até natural com relação à diferença, né? Com outros tipos de culturas, com outros tipos de pessoas, porque... sei lá, tem um caminho aí que ela percorreu, né? E ali a gente era mais como se fosse uma pequena mascote do grupo, assim, o grupo adotou a Flora, né? A gente tava, eu, o pai dela, a madrinha, como que o pequeno núcleo, assim, cuidando dela e todo mundo ao redor também super curtindo ter uma criança junto, assim. Aliás, em algumas comunidades, Clara, que obviamente vocês até conviveram, né? Mas em algumas comunidades negras e comunidades indígenas, a criança, ela não é dos pais, ela é da comunidade. Sim. Ou seja, ela pode dormir na casa de quem ela bem quiser, né? Ou de quem ela decidir, porque ela passa a ser a criança da comunidade. Então, de repente, tornou-se, né, a Flora a filha de todos. Sim, eu sentia isso em alguns momentos, assim, que sempre tinha alguém que queria dar uma passeadinha com a Flora, sabe? E ela se apegou muito com algumas pessoas do grupo ali, com a Manuela. A Manuela depois acabou tendo um irmãozinho menor também. Então, o pessoal saía e ela ia junto, de mãozinha dada, para passear, às vezes, ali nas redondezas, pertinho. E na convivência dela nas comunidades, como era? Com outras crianças? Tranquilo. Ficava de igual para igual, assim. Né? Ainda não era tão criança, ela era praticamente um bebê, né? 1 ano e 3 meses. Mas estava ali junto nas brincadeiras. Nessa primeira viagem, que foi em 2012, ela foi com vocês, depois ela retornou em outras viagens? Então, aí em 2013, o coletivo fez outra viagem da qual eu não participei a viagem inteira. Eu só fui encontrar com o grupo em Paraty, no Rio de Janeiro. Aí a Flora foi junto, a gente passou 1 semana em Paraty, voltamos. Ali já era num contexto um pouco diferente, porque a gente participou de um festival para exibir o Brasileirando. E também, recentemente, a gente fez um festival em Caraíva, na Bahia, Festival Brasileirando, que a gente tocou, né, durante a época do Carnaval, projetamos o documentário para a comunidade, e ela foi junto também para Caraíva. Então ela está sempre parceira.
Bom, vocês, né, fizeram essa viagem toda, traçaram aí um roteiro, acompanharam a convivência com várias comunidades, documentaram isso e passaram a apresentar esse material em quais lugares? Aonde vocês passaram, além da TV, obviamente, né? Onde mais vocês começaram a passar esse material? Então, isso foi uma discussão dentro do coletivo de dar uma contrapartida para os lugares que a gente tinha filmado, né? Porque a gente começou a conversar que às vezes é muito comum haver uma pesquisa, seja antropológica, né? Uma pesquisa acadêmica num determinado lugar, numa comunidade, então você tira dessa comunidade e às vezes não tem essa preocupação de dar um retorno. E aí, a partir dessa ficha que caiu, assim, a gente começou a voltar para esses lugares para exibir o documentário. Então, foi exibido lá em São Jorge, mais de uma vez, mais de um ano, sabe, em diversas ocasiões. Lá em Caraíva, onde foi filmado o material, a gente também voltou para exibir o Brasileirando. Aqui em Santa Catarina, a gente já exibiu algumas vezes, né, além do que foi veiculado aqui na TV. Então, para a gente é bem importante, inclusive, ter a resposta da própria comunidade. Naquele momento, a gente está presente e ouvir o pessoal que está se vendo sendo projetado no vídeo, falar, olha eu ali, olha fulano, sabe? Eles reconhecem. E não sei assim, se por coincidência do destino, mas teve algumas pessoas que a gente entrevistou para o Brasileirando que já eram pessoas idosas, já eram anciãos, digamos assim, das suas comunidades, que vieram a falecer depois que a gente lançou o material. Então, realmente foi a memória viva, assim, sabe? A gente teve a oportunidade de registrar aquele conhecimento, aquela pessoa, enquanto ela estava aqui, nesse plano. Foi o caso do seu Adalício, lá da Bahia. Foi o caso da dona Mocinha, lá de Caraíva também. De algumas pessoas que a gente teve o privilégio de conhecer antes de partirem, né? E deixar um pouco do seu conhecimento com a gente, assim. A dona Mocinha era uma cantora também, né? Ela cantava, né? A dona Mocinha era uma figura, ela era mãe da dona Dalva, que é um exemplo de mulher forte, de mulher muito guerreira. Inclusive, Brasileirando tem muitas mulheres guerreiras, assim, quem tiver a oportunidade de acompanhar do primeiro até o 7º episódio, vai ver que tem uns 3 episódios assim que são centrados numa figura de mulher muito forte, sabe? Que toda a comunidade, assim, e todo episódio orbita ao redor dela, assim. Aliás, para você que está acompanhando em casa, a gente já falou aqui, eu já falei, né? Olha, vai lá, procura na rede social, você pode acompanhar aqui pela FURB, a RIC Record passou esse material. E eu vou ressaltar o que eu falei antes. O texto que as meninas utilizaram, e eu falo as meninas aqui porque a Clara e a Teca foram as responsáveis, é de um primor, porque elas optaram por fazer um texto muito mais sensível, um texto muito mais poético, para falar uma realidade que elas estavam vendo. Então, preste atenção também nesse texto, né, que as meninas colocam lá para fazer a narração, né? Aliás, um belo texto, Clara. Né? Vocês foram muito felizes na construção textual, né? E também na construção do documentário, né? Então, tem ideia ou vocês pensam em retomar o projeto ou não? Talvez. O coletivo ele está em constante mutação, assim, né? Já passaram muitas pessoas pelo coletivo, já entraram, já saíram. Então, essa possibilidade fica sempre em aberto. A gente nunca diz assim que finalizou, porque, né, sabe-se lá quando o destino vai reunir de novo essas pessoas para trabalharem juntas, assim. Mas no momento, cada um está vivendo meio distante, assim, em pontos distantes do Brasil. Então, talvez é uma perspectiva mais a médio prazo, a longo prazo, assim. Porque a Teca está morando em Goiás. Isso, está morando em Goiás. E ela, né, no grupo, ela é uma das líderes, né?
Sim. A motorista. É a motorista, é a chefe. Ela que, né? Ela não gosta que chame ela assim. É? Mas ela é a figura que realmente fez acontecer, né? Dessas andanças todas, né, que você participou, o que você tira de mais rico disso tudo? Quando a gente estava fazendo as reuniões para a edição do Brasileirando, para a edição dessa versão de 20 minutos, a gente tentou muito definir o que era o Brasileirando. E aí, de tanto conversar, a gente ficou conversando muito a respeito disso, e a gente percebeu que o mais rico mesmo era a oportunidade de você conhecer pessoas, né? Porque às vezes você vai conhecer um lugar com uma expectativa muito turística, assim, né? Eu vou conhecer um ponto turístico, tirar uma foto naquele lugar, poder marcar no meu mapinha lá, visitei tal lugar. E não tira o tempo para conhecer as pessoas daquele lugar, que são a alma, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Pessoas que, assim, talvez passassem despercebidas, sabe? Os anônimos totais, assim. Mas que, quando você vai com uma outra intenção, quando você busca um outro tipo de contato, você conhece realmente mais profundamente essas pessoas. E é o que ficou de principal pra gente, com certeza. Clara, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, uma conversa maravilhosa, falar de cultura, falar de pessoas, falar das pessoas anônimas, né, falar dessas comunidades, a convivência. Então, assim, é um assunto que a gente falaria, sei lá, por mais 2, 3 programas. Mas eu só quero agradecer, né, você ter participado aqui do Cidadania. Eu que agradeço a ti e a FUB também. E se tiver um outro projeto, a gente chama você de novo para vir aqui. Tá bom, eu venho. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de uma das integrantes, né, do projeto Brasileirando, a Clara Mendes, que falou sobre as viagens pelo Brasil e o documentário, né, resultado aí dessas andanças. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!